Saúde os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Neemias, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 11. Capítulo 2, do versículo 1 ao 8. O título da nossa reflexão: Poder mediante a oração. A Igreja Presbiteriana do Brasil, todos os anos, na primeira semana, é reservado exclusivamente para a oração. Tanto a igreja, como as congregações, os pontos de pregação, muitas vezes, pela manhã, no culto matutino, à noite, são momentos gostosos, preciosos, nos pés do Senhor. A Igreja do Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, teve essa iniciativa, para que assim Deus possa nos abençoar durante todo o ano no seu trabalho. Isso é preciosíssimo para todos nós. Haja visto a oração ser uma arma preciosa que Deus colocou nas mãos dos cristãos, dos seus servos. Podemos dizer assim que é uma arma secreta que Deus coloca à nossa disposição. É uma arma secreta porque você pode usá-la em qualquer momento, em qualquer lugar, seja durante o dia, seja à noite. Você pode usá-la, porque ela foi dada por Deus. É uma arma secreta. Enquanto os homens de governo, dos países, têm as suas armas destruidoras para destruir o ser humano, Deus coloca nas mãos dos seus servos uma arma benfazeja e abençoada. Eu quero trazer como assunto da nossa reflexão o seguinte tema: Neemias, um homem de oração. Neemias, um homem de oração. Por que Neemias, um homem de oração? Qual foi o motivo que levou a Neemias a ser um homem de oração? Neemias era podemos dizer, um escravo. Era daqueles que foi levado lá para a Babilônia. Mas o Império Babilônico já havia caído, já estava sob o domínio dos persas. E o rei Artaxerxes era quem mandava nas províncias, nos estados, em toda a nação. E Neemias era copeiro do rei. O copeiro, ele tem um papel fundamental, especial, de proteger o rei. O copeiro é aquele que dá o vinho ao rei. Primeiro ele toma um pouco, depois enche a taça do rei para ele tomar. Que havia uma prática de matar os governantes, as autoridades, através do envenenamento. E assim, para que o rei não morresse, o copeiro era o responsável pela vida do rei. E Neemias era um deles. Neemias era uma pessoa feliz. Ele era feliz, era alegre. No seu ambiente de trabalho, era alegria, porque era uma pessoa de larga experiência com Deus e sabia como fazer o trabalho naquele ambiente. Mas o texto que nós lemos, do primeiro versículo ao 4, registra que veio um dos seus irmãos, Anani, visitá-lo, e levou alguns dos judeus também. E Neemias pede informação com
como é que estão os judeus, aqueles que não foram levados para o cativeiro? Como é que está a situação deles? E de Jerusalém, né? Como é que está a cidade? E Anani, o irmão de Neemias, deu a informação precisa para que ele tomasse conhecimento. Olha, aqueles que não foram levados cativo estão em verdadeira miséria e desprezo. Quanto a Jerusalém, os muros foram derrubados, as portas queimadas. Essa é a situação lá. O texto ele continua informando até o versículo 3. Ele diz assim, veja como é interessante. Vamos lá, o versículo 3, no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, a sua primeira reação foi sentar, chorar, lamentar, jejuar e orar. Então, essa foi a reação de Neemias. Então, Neemias, ele percebeu a necessidade da oração. Neemias, ele percebeu a necessidade da oração. Então, a oração, ela é muito importante, meus irmãos, no momento difícil da nossa vida. É nos momentos difíceis que nós devemos orar. Quantos problemas nós não temos? As famílias, né? Os jovens, as crianças, às vezes com enfermidade, a enfermidade que tem alcançado os lares. Tudo isso são problemas do dia a dia, dos nossos dias. Nós somos também carentes de oração. Devemos orar pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, porque eles precisam. Neemias, ele percebeu a necessidade de orar. E essa necessidade, ele pôde presenciar do versículo 1 ao 3, quando ele ouviu as informações. Então, aí ele viu que era necessária a oração. Nós tivemos o privilégio de ter a nossa semana de oração aqui na nossa igreja. Mas, infelizmente, eu não sei, a gente, quando fala em oração, devemos orar para que possamos orar. Nós devemos orar para que, se nós possamos orar, a frequência foi tão pouca, 10 pessoas, 8 pessoas, mas o privilégio foi grande, porque nós estávamos na presença do Senhor. Neemias fez assim, a primeira coisa que ele percebeu era a necessidade da oração. Então ele lamentou, ele chorou, né? Ele orou perante o Deus dos céus. Essa deve ser a nossa prática também. A nossa prática. É bem verdade que nós oramos nos nossos lares, né? Mas a oração coletiva é bom, porque nós compartilhamos das nossas necessidades, dos nossos problemas, né? Os nossos problemas. E a oração, ela é uma bênção. E podemos dizer que a oração, ela é um meio de graça. A oração é um meio de graça. No Velho Testamento, ninguém tinha o privilégio de orar assim, diretamente a Deus. Mas com a graça de Deus, com a vinda do seu Filho, nós somos agraciados também para entrar no Santo dos Santos, falar diretamente ao Pai das luzes, onde não há sombra nem variedade. É um privilégio. Meus irmãos, venha ao culto de oração, enfrenta as dificuldades, as lutas,
e venha, porque a oração ela é preciosa para aqueles que o buscam. O apóstolo Paulo, ele, lá no capítulo 6 de Efésios, do versículo 10 ao 18, ele mostra que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais do mal, que está por trás de todos nós, querendo destruir e impedir para que nós não oremos ao Senhor. Isso aconteceu com os discípulos. No momento mais difícil que Jesus precisava da oração dos seus discípulos, eles se encontraram dormindo, cansados, quando Jesus estava no Getsemane. Jesus disse, mas nenhum momento vocês podem orar comigo. Na verdade, a carne é fraca, porque a carne ela é torpedeada, é pecadora, tem aquele desejo do pecado. Na realidade, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, o Espírito é do Senhor. Então, Neemias percebeu a necessidade de oração. Por que ele percebeu a necessidade de oração? Primeiro, com referência à sorte do seu povo. O seu povo estava em estado triste. A maioria estava lá no cativeiro. E os que ficaram estavam desprezados, sofrendo as consequências. E muitas vezes nós também passamos por momentos assim. Amargurado, problema pessoal, um problema de trabalho, um problema diversos que nos tem alcançado. Mas Neemias, ele viu, ele percebeu a necessidade de orar pelo seu povo. O povo precisava de oração. E assim ele o fez. Segundo, Neemias orou com referência à sorte do seu povo. Segundo, Neemias orou com referência às condições de Jerusalém, o lugar de adoração. Jerusalém era um lugar de adoração. Quando as tribos do Senhor subiam para cultuar, seja na festa dos tabernáculos, seja na festa da Páscoa, jubileu e aquelas festas que havia sempre lá em Jerusalém. O povo tinha prazer de subir a escadaria do templo para orar, para presenciar a beleza da construção do templo e louvar o Senhor. Então, Neemias estava amargurado. Ele percebeu a necessidade de orar pelo seu povo e pela cidade de Jerusalém. Jerusalém foi o marco que Deus deu. Jerusalém era conhecida, antes de ser Jerusalém, era Jerbusa, que lá era o Jebuseu, o povo Jebuseu era quem mandava lá. Mas quando Davi derrubou, venceu aquele povo, lá ele construiu o seu palácio, né? Jerusalém. E lá ele passou muitos anos, acho que foi 7 anos ou mais. Davi passou. Era a cidade da adoração. Então, o povo tinha prazer de ir para Jerusalém. Agora Jerusalém está desprezada. Os muros derrubados. Tudo. E agora? Vamos no versículo, o que é que o texto nos fala acerca de Jerusalém. Com referência às condições de Jerusalém, o lugar de adoração. Neemias via isso com tristeza, apesar de ele ser o copeiro do rei, apesar dele viver bem, apesar dele estar em boa situação, mas ele via lá a sua cidade, do sepulcro dos seus pais, naquela situação. Em segundo lugar, Neemias fez o tipo certo de oração. Do versículo 4 ao 11,
registra como Neemias se comportou diante da situação do momento. O versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Veja, Neemias, um homem de oração. Por que um homem de oração? O homem que faz uma oração de confissão pelo seu povo, não é? Ele faz uma oração de invocação. Ele faz oração de clamor. Então, Neemias é um homem de oração. Esse deve ser o exemplo de cada um de nós. Devemos ter sempre o exemplo de Neemias, porque é a oração que fortalece o servo do Senhor nos momentos difíceis da vida. Jesus, ele sempre insistiu com os seus discípulos o dever de orar e orar sempre, e nunca esmorecer. Eu gosto sempre de citar aquela parábola que Jesus fez acerca da oração lá no capítulo 18 de Lucas, que ele cita aquela parábola de um juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava o homem. E lá existia também uma senhora, uma viúva, carente, tinha uma causa na justiça, e só aquele juiz mau podia resolver. E o juiz não dava atenção. Mas um dia ele disse: olha, eu vou resolver o problema daquela viúva, para ela não me molestar mais. E resolveu. Aí Jesus disse: ouviu o que foi que o juiz mau fez? Resolveu o caso da viúva. E Deus? Será que Ele não ouve as nossas orações? Que muitas vezes parece até tardio, demorado. Sim, resolve. Agora Jesus, ele faz uma ressalva no final da sua parábola. Ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, ou voltar, encontrará fé na terra? Jesus está dizendo que aqueles que oram, orem com fé. Tenha fé. E você alcança o que Deus tem preparado para você. Em segundo lugar, Neemias fez o tipo certo de oração, com espírito sincero. Neemias fez a sua oração com espírito sincero, e essa deve ser a prática de cada um de nós. Quando orarmos ao Senhor, orar com sinceridade. Que às vezes a pessoa está orando, mas está pensando em outra coisa. Então, foge, a oração não sai dele, né? Então, orando com sinceridade, ele está contrito, ele está em comunhão, ele está na presença do Senhor, com intimidade do Senhor, para suplicar as suas necessidades. Então, Neemias orou com espírito sincero. Segundo, com o coração contrito. O coração contrito, os irmãos já viram. O momento de contrição que ele fez.
pelo seu povo, né? Seja também um servo de Deus em contrição. Interceda pelo seu filho. Que os filhos são a herança do Senhor. São a herança do Senhor. O Salmo 127 nos ensina que a família, os filhos, são a herança do Senhor. Então ele precisa de estar sob a guarda das orações ao nosso Deus. Seja a criancinha de braço, seja o filho adulto que já tem a sua vida livre, muitas vezes que não faz parte do rebanho do Senhor, tem a sua vida livre, mas precisa ser acompanhado pelas orações. E às vezes os filhos também, que são servos do Senhor, precisam também das nossas orações, para que assim o Deus da misericórdia possa dar entendimento aos filhos, para ser instrumento de Deus no seu trabalho, na sua obra, porque o inimigo vive a cada momento querendo destruir o jovem que anda nos caminhos do Senhor. E às vezes, como disse, não é a carne e o sangue, mas é as hostes espirituais do mal que fica criando ideias para destruir. Aconteceu com Pedro também. Jesus, uma certa vez, disse a Pedro: o diabo pediu para cirandar contigo. Está vendo? Para cirandar. Jesus mandou uma equipe de discípulos, 70, para ir evangelizar. Evangelizar e avisar. Eu vou passar lá. Vão de 2 em 2. Avise que eu vou passar. Jesus foi quem disse. E eles foram. E depois de alguns dias, eles voltaram e foram dar o relatório a Jesus. Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio, nós curamos, nós fizemos isso. Jesus disse: não fique só alegre por isso, mas fique alegre porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Porque enquanto vocês faziam a obra, faziam o trabalho, eu via Satanás descer como labareda de fogo, como um raio, né? Então é isso. Enquanto os servos do Senhor está fazendo a obra, o inimigo está querendo atrapalhar, querendo destruir. Então, Neemias, ele fez a sua oração com o coração contrito. Terceiro, ele fez também a sua oração com fé nas promessas de Deus. Com fé nas promessas de Deus. Quando nós lemos lá no capítulo 1, versículo 8 e 9, Deus havia dado promessa. Pode acompanhar na sua Bíblia, lá no versículo 8 e o versículo 9, o que é que ele nos diz. Mas se vos converterdes a mim, versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Versículo 9. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados esteja pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Promessas de Deus. Então, Neemias, ele estava fundamentado nas promessas de Deus. E nós também temos as promessas de Deus. Temos promessas de Deus. Orai e vigiai sem cessar. É uma promessa, meu irmão. Para que você esteja atento. Você seja um guerreiro espiritual. Né? Orai e vigiai sem cessar. Porque o diabo, vosso adversário, ele vive em derredor, procurando um momento que ele possa tragar. Então Jesus já deu essa promessa, já mostrou que devemos orar.
para que assim nós possamos ser vitoriosos em nossas orações. Quarto, Neemias orou com pedidos específicos, versículo 10 e 11. Pode acompanhar na sua Bíblia também. Versículo 10 e 11, vão ver qual foi esse pedido específico. Então ele diz: este ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Com a tua mão poderosa. Versículo 11. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede com que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias já estava mais ou menos sabendo que alguma coisa ia acontecer com ele. Porque ele era uma pessoa alegre, mas nesse momento ele estava tão triste que transparecia o seu semblante. O seu semblante estava dizendo alguma coisa. E então ele faz logo a sua recomendação na oração. Agora, quando nós chegamos ao capítulo 2, do versículo 1 ao 8, aí as coisas mudam. Nessa parte, nós podemos ver a intervenção de Deus na vida de Neemias. O agir de Deus naquele momento de angústia, quando ele entregava a taça de vinho ao rei. E o rei olhou para ele e disse: você é uma pessoa alegre, o que é que está acontecendo com você? Você nunca foi assim, triste. Está vendo alguma coisa? Isso é problema do coração, né? Então, em terceiro lugar, Neemias obteve resultado glorioso por meio da oração. Neemias teve resultado glorioso por meio da oração. Nós podemos ter também, não podemos? Por meio da oração, nós podemos ter resultado favorável, abençoado por Deus. Neemias teve. Será que Neemias estava feliz? Estava triste, sofrendo, orando ao Deus do céu, lamentando, chorando, né? Mas, no entanto, ele teve resultado maravilhoso naquele momento. Vamos ver o que o texto nos diz. Você acompanha na sua Bíblia também, viu? No versículo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Versículo 2. O rei me disse: por que estás triste? O teu rosto, se não está doente, não estás doente? Tem tristeza no coração. Então, temi sobremaneira. Ele ficou temeroso. Versículo 3. E lhe respondi: viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 4. A intervenção de Deus no momento certo, na hora certa. Versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Você já pensou num momento desse, né? Ei, irmão Vitor, é o momento de dar uma glória a Deus, né? É a hora de dar glória a Deus, né? O rei de uma potência, de uma nação poderosa, dizer: o que é que você me pede agora? A intervenção de Deus. Quando Deus intervém, meu irmão, tudo
tudo é resolvido sem dificuldade. A gente nem percebe, quando a pessoa já está resolvido. Está resolvido, pensa, dificuldade das coisas. Tá, a gente pede a Deus, então as portas se abrem e a gente vai resolvendo. Quando pensa que não, que olha, está tudo resolvido. Então, Neemias, vamos ver a resposta de Neemias. Será que Neemias fez logo o seu pedido? Hein? Será que ele fez o seu pedido? O que é que você me pede agora, Neemias? Eu quero ir lá para Jerusalém, eu quero fazer. Será que ele fez isso? Neemias é um homem de oração. Vamos ver a resposta dele. Vamos ver a resposta dele, para poder dar a resposta dele ao rei, né? A quem primeiro ele consultou. Então ele disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias, um homem de oração. Ele não deu uma resposta assim, no mesmo instante, mas ele orou ao Deus do céu. É um exemplo para nós. Quando nós tivermos um problema, vamos consultar o Senhor. Entregue nas mãos dele, que ele é misericordioso, né? Para resolver esses problemas. A Bíblia está cheia de exemplos com respeito à oração. Está cheia. Se a gente chega lá no Salmo, vamos dizer aqui, no Salmo 25, por exemplo, né? No Salmo 25, é só um momento de oração. Deixa eu ver aqui no Salmo 25 para a gente ver. No Salmo 20, oração a favor do rei. Ó Senhor, te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó, te eleve em segurança. Oração. O salmista, ele faz a sua oração. Lá no Salmo 25, oração por auxílio divino. Quem é que não precisa do auxílio divino? Todos nós precisamos. Então ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Olha, oração, né? O Salmo está cheio de oração. Salmo 61, oração pelo rei. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. E não somente oração, mas também gratidão. Quando nós vamos lá nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo, naquelas igrejas onde ele fundou, a primeira coisa que ele se dirigia à igreja era a oração de gratidão. Era agradecer a Deus, né? Pelos irmãos que estavam ali trabalhando. Ele louvava a Deus, ele agradecia a Deus pelo trabalho. Então, que deve ser também a nossa prática, agradecer a Deus, louvar a Deus, né? Pedir pelos jovens que louvam o Senhor, os levitas do Senhor, porque assim acontecia no templo, né? Os levitas eram as pessoas que louvavam, né? Tinha aqueles que tinham os instrumentos de cordas e demais instrumentos. Era quem comandava todo o louvor no templo, eram os levitas. Na nossa congregação, na nossa igreja, os nossos levitas são os ministérios de louvor, tão abençoados. Então, precisa de oração. Esse jovem precisa de oração, para que as suas vozes sejam mais afinadas, né? Para que os compassos, os instrumentos, batam na hora certa, para o louvor do Senhor. Então, que haja sempre harmonia, porque uma das coisas que, por onde eu tenho passado, pelas igrejas que eu tenho passado, seja a primeira igreja, seja a Cruz das Armas, seja em todo, onde eu já frequentei e trabalhei, a gente vê que a área de louvor ela é a mais afetada. É a área de louvor e a oração é afetada. O louvor porque louva a Deus. Às vezes os jovens se desentendem, essa coisa, um quer assim, outro quer, então, e às vezes gera até esfriamento. Até esfriamento entre eles,
Acontece. Lá em Cruz das Armas, eu me lembro que houve conflitos nos jovens de Cristo. O Ministério do Louvor chamava Jovem de Cristo. E era o Jovem de Cristo. Assim, então, o jovem precisa de oração. A SAF precisa de oração. Os homens precisam de oração. Os idosos precisam de oração. As crianças precisam de oração. Neemias era um homem de oração. Então, lá, no terceiro e último lugar, Neemias obteve resultado glorioso por meio da oração, em resposta direta aos seus pedidos, pela mão graciosa de Deus sobre ele. Então, isso é gracioso, saber que Deus ouve as nossas orações. Isso é gratificante. Esse texto, ele nos traz algumas verdades para a nossa edificação espiritual. Então, essas verdades devemos, como se diz, usufruir, guardá-las para o nosso conforto espiritual. Nós vamos ouvir 4 verdades que está nesse texto que nós lemos. As 4 verdades. Em primeiro lugar, a primeira verdade: Deus do céu alegra-se em ouvir as orações do seu povo na terra. Que coisa maravilhosa! Saber que Deus se alegra das nossas orações é motivo da gente estar sempre orando, porque a gente sabe que Deus está alegre com a nossa maneira de estar aos seus pés. Isso é uma verdade, é uma realidade, que o ímpio ele não ora, pecador, ele perdido, ele não ora, né? Eles entram em conflito, eles morrem, eles se matam, né? Mas só o servo de Deus, os servos de Deus, orando, Deus se alegra com a oração dos seus servos. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade do texto, vamos ver a segunda verdade. Devemos preencher as condições prescritas por Deus, se desejarmos ver intervenção divina a nosso favor. Você já pensou? Nós devemos preencher. Como é que nós podemos preencher a intervenção divina ao nosso favor? O culto de oração é um ambiente dele intervir. No culto de oração, venha para o culto de oração, que Deus intervém. Ele ouve a sua oração. Não é maravilhoso isso? Então é a segunda verdade do texto. Porque assim aconteceu com Neemias. Acontece também conosco. A terceira verdade: o Senhor não tem substituto para a confissão. Deus não tem substituto, não, para confessar Ele. Não, somos nós. É o seu povo. Então ele diz: o Senhor não tem substituto para a confissão. Deve-se lidar definitivamente com o pecado, de modo severo e completo. Então, somos nós, pecadores, mas pela misericórdia de Deus, nós devemos confessar, devemos suplicar, assim mesmo como nós somos, porque a graça de Deus está sobre nós. A quarta verdade, Deus realiza ações aparentemente impossíveis para os que oram. Não é verdade? Deus realiza ações aparentemente impossíveis para nós, para os que oram a Ele. Quantas enfermidades, quantas pessoas doentes, quantos problemas já aconteceu, mas são supridas pelas orações. Isso é gracioso. Então, Deus nos ouve quando nós precisamos de oração.